Bom dia, pessoal. Na aula passada a gente estudou um método numérico, né, para resolução das equações fundamentais do modelo elástico, né, que era o método das características. E a gente fez um exemplo, né, em uma tubulação única, né, para verificar como que ia ser o comportamento da vazão e da carga ao longo do tempo, né, numa manobra de abertura de válvula, tá? Hoje a gente vai ver como que a gente pode aplicar o método das características, né, em um sistema de tubulações, tá? Em redes de distribuição, enfim, associações de tubulações diversas, tá? Bom, então só lembrando aqui do método das características, né, a gente tinha as equações fundamentais do modelo elástico, tá? E a gente transformava essas equações, né, em equações diferenciais ordinárias, tá? Onde a gente podia avaliar o ponto no instante seguinte, né, através de uma reta positiva e uma reta negativa, né, observando os dados do instante anterior, tá? Os dados do ponto A e do ponto B aqui, graficamente, na nossa malha discretizada no espaço e no tempo, tá? Bom, então o nosso objetivo, né, seria definir aqui a carga no ponto no instante posterior, né, e a vazão também no instante posterior, num ponto aqui I qualquer, tá? A gente viu também, né, que nos extremos das tubulações a gente precisava de equações adicionais, né, porque a montante a gente só teria aqui a reta negativa, né, e a jusante a gente só teria a reta positiva para avaliar a carga e a vazão. Então a gente teria duas incógnitas, mas uma única equação, tá? Bom, antes de começar a formulação aqui para redes, a gente vai fazer algumas substituições de variáveis, né? Só chamar alguns termos com outros nomes para simplificar o equacionamento, tá? Então, na literatura, a gente costuma chamar esse primeiro termo aqui de carga mais B vezes QA de CA, né? E esse segundo termo aqui de resistência ao escoamento, né, de BA, tá? Notem o seguinte, tanto o CA quanto o BA, eles são valores constantes, né, a cada passo, a cada iteração, tá? Por quê? Porque aqui a vazão QA e o valor e a altura, a carga, né, HA, elas são valores conhecidos, né, do instante de tempo anterior, tá? Então eles já são valores definidos, eles não são incógnitas na iteração atual que a gente vai fazer, tá? Da mesma forma, a gente estabelece aqui na equação da reta negativa valores de CB e BB, tá? Então, essa substituição aqui é só para simplificar o equacionamento que a gente vai fazer, tá? Então, para pontos interiores aqui da nossa tubulação, né, sem considerar os pontos de montante e de jusante, a gente pode calcular a carga através da reta positiva, né, como sendo CA menos BA QP, e pela reta negativa, CB mais BB QP, tá? E a vazão, né, a gente pode encontrar por essa relação aqui, tá? E aqui, lembrando, né, já especifiquei aqui, né, o que é cada um desses termos aqui. Tá? Então, a gente só vai fazer essa substituição desses termos aqui para simplificar o equacionamento. Bom, em uma rede ou um sistema qualquer de associação de tubulações, a gente pode ter várias conexões de tubulações, né, em um mesmo nó, tá? Então, a gente pode ter tubulações chegando com vazão nesse nó, tubulações saindo com vazão desse nó, tá? A gente pode ter alguma demanda pontual desse nó, né, representando aí algum consumidor, né, alguma coisa do tipo, tá? Então a gente tem vários valores de vazão chegando ou saindo desses nós, tá? E o que a gente vai fazer aqui
na modelagem, né, é simplesmente aplicar a equação de conservação de massa em um nó qualquer aqui, tá? A gente vai considerar que os valores de vazão que chegam ao nó são positivos, né, que seriam os nossos tubos convergentes, e os valores que saem desse nó são valores negativos, que seriam os nossos tubos divergentes, tá? Aqui vocês podem notar também que eu coloquei esse QEL aqui, né, que seria a vazão de um elemento qualquer que não seja tubulação, tá? Aqui na modelagem que a gente vai fazer, a gente vai considerar que qualquer outro elemento, seja bomba, válvula, ventosa, tanque hidropneumático, enfim, ele é um trecho também com nó de montante e de jusante, né, que ele pode ser conectado a esse nó, tá? Só que ele é um elemento que não é um tubo, tá? Então a gente chama ele de elemento não tubo, tá? Outra coisa aqui, né, esse valor aqui de positivo ou negativo, se a vazão está chegando ou saindo do nó, ele vai ser definido, né, de acordo com a orientação pré-definida que a gente adotou na montagem da nossa rede, tá? Então, se esse nó aqui ele é um nó de jusante para esse tubo 2, né, quer dizer que a vazão está chegando aqui, tá? Se por algum acaso a gente fez essa adoção erroneamente, né, o que vai acontecer é que esse valor de Q2 aqui, a hora que a gente for calcular, né, ele vai ser negativo, tá? Então não tem problema nenhum, tá? Esses valores aqui de positivo ou negativo, eles são adotados, né, considerando essa orientação inicial dos nós de montante e de jusante, tá? Bom, então se a gente aplicar aqui a equação de conservação de massa nesse nó qualquer aqui, né? Aqui eu já comentei, né, do elemento não tubo, a gente tem a seguinte equação, né? A somatória de vazões aqui dos tubos convergentes, positivos, né? Menos a somatória de vazão dos tubos que saem, tá? Menos aqui essa vazão do elemento não tubo e menos também a demanda que sai desse nó, né, em um determinado instante de tempo que eu estou avaliando, tá? Bom, notem o seguinte, aqui eu tenho um somatório, né, dos tubos convergentes e dos tubos divergentes. Eu posso ter quantos tubos eu quiser conectados nesse nó, mas eu só tenho um valor aqui para meu elemento não tubo, tá? Isso é uma restrição da modelagem que a gente vai fazer, que a gente só pode conectar um elemento não tubo a cada nó, tá? Então eu não posso ter dois QEL conectados no mesmo nó, tá? Se eu tiver que fazer isso, né, eu tenho que adicionar um pequeno trecho de tubulação entre eles, porque senão a modelação matemática que a gente vai fazer, ela não é solúvel, tá? Bom, então a gente tem essa restrição aqui que a gente tem que atender, só um elemento não tubo conectado por nó. Bom, o que a gente pode verificar aqui, né, é que para os tubos convergentes, a gente pode calcular a vazão aqui pela reta positiva, pela reta característica positiva, tá? Que ele é um nó de jusante, né, para esse tubo aqui. Então, eu conheço essa reta característica positiva e eu consigo calcular o valor da vazão que chega aqui através dela, tá? Da mesma forma, para os tubos divergentes, como esse é um nó de montante, para eles, né, eu consigo calcular a vazão deles através da reta característica negativa, tá? Então, utilizando esses valores das retas características, a gente chega nesse equacionamento aqui, tá? Somatória aqui da relação de CA e BA para os tubos convergentes e de CB e BB para os tubos divergentes, né? Menos a demanda, menos a somatória de 1 sobre BA mais 1 sobre BB para os tubos convergentes e divergentes, multiplicados pela carga desse nó, tá? Bom, aqui a gente vai fazer também uma outra substituição matemática, né, das variáveis, só para
enxugar aí a nossa equação, tá? De novo, né? Notem que esses valores aqui internos dos colchetes, né? Eles são constantes, né? Esses valores aqui, eles são avaliados com a vazão e carga do instante anterior, né? A demanda é um valor conhecido a cada passo de tempo, né? E BA e BB também são valores constantes, tá? A gente vai chamar todo esse termo aqui dessa somatória de EN e esse segundo termo aqui de BN, tá? E aí, fazendo essa substituição, a gente chega na equação simplificada aqui, né? Da equação geral do nó, tá? Então, a vazão do meu elemento não tubo, ela segue essa relação aqui de EN menos BN vezes a carga no nó que eu estou avaliando, tá? Bom, existe um caso genérico, né, onde eu posso não ter nenhum elemento não tubo conectado nesse nó, tá? Eu só tenho tubulações chegando nesse nó, tá? É um caso muito comum, né? A gente não tem válvulas e bombas muito distribuídas numa rede, né? A gente tem muito mais tubulações, né? Então, um caso muito comum, né, é quando a gente não tem esse elemento conectado, tá? E aí a gente consegue calcular a carga de um nó, né, como sendo a relação entre EN e BN, tá? A vazão do elemento é zero, né? Então a gente consegue calcular diretamente a carga do nó, tá? E aí, através dessa relação, né, a gente consegue calcular, sabendo a carga do nó, né? Ou seja, deixa eu voltar aqui. Sabendo as cargas de jusante aqui desse trecho ou de montante desse outro trecho, a gente consegue calcular também as vazões em cada um deles, tá? Bom, e se eu tiver um elemento não tubo conectado a esse nó, tá? Como eu já comentei, né? São quaisquer tipos de equipamentos que a gente tiver na nossa rede, eles são modelados como trechos, né, e elementos não tubos, e a gente só pode conectar um a cada um dos nós, tá? Bom, se a gente avaliar aqui, então, o nosso elemento não tubo, né, que seria essa linha aqui, né, eu tenho a vazão do elemento passando por ele, eu tenho um nó de montante e um nó de jusante, né, cada um aqui com os valores de EN e BN, né, associados devido às tubulações conectadas a eles, tá? Notem o seguinte, né? Esse EN e BN aqui, né, vão depender só de tubulações exatamente devido a essa restrição aqui que a gente fez, tá? Então a gente consegue calcular, né, quais que são esses valores aqui de EN e BN para cada um desses nós, tá? Bom, usando a equação geral do nó, né, que a gente obteve no slide anterior para N1 e para N2, a gente pode determinar, né, que a vazão desse elemento não tubo, né, olhando aqui pelo nó 1 é essa equação, né, e olhando pelo nó 2 seria essa outra equação aqui, tá? Bom, juntando as duas aí, né, a gente tem o seguinte, notem o seguinte, né, aqui pelo nó 1, né, a vazão no elemento está saindo desse nó, né? Então seria como se fosse um elemento divergente, né? E no nó 2 ele está entrando, ele seria um elemento convergente, tá? Aqui na nossa dedução, né, a gente considerou que o elemento ele seria divergente, tá? Então por isso que aqui para o nó 2 apareceu esse valor negativo aqui para o elemento, ok? Bom, então combinando as duas equações aqui, né, a gente tem aqui a relação, né, de diferença de carga de montante e de jusante através da relação aqui de EN e BN dos dois nós de montante e de jusante, tá? De novo, a nomenclatura, né, utilizada na literatura, ela faz a substituição desses valores constantes aqui, né,
como ENE, né, que seria o EN do elemento, e o BN do elemento, tá? Então, a equação geral do elemento não tubo, né, ela vai relacionar a carga de montante e de jusante com a vazão que passa nesse elemento, tá? Bom, aqui a gente tem três incógnitas, né? A carga do nó de montante, a carga do nó de jusante e a vazão do nosso elemento não tubo, tá? Então, da mesma forma que a gente tinha lá na tubulação única, né? A gente precisa de uma equação adicional, né? Para esses elementos não tubos, né? Que seriam as condições de contorno dele, para a gente conseguir calcular, né, qual que é a vazão e qual que é a carga nesse trecho aí, tá? Então, para cada um desses equipamentos aqui, né, a gente tem uma equação adicional, né, para poder, que relaciona a diferença de carga no trecho, né, para poder calcular a vazão e a carga dos nós nesses elementos não tubos, tá? E a gente vai ver aí algumas, né, dessas condições de contorno, né, bombas e válvulas, e a gente vai ver como que a gente faz a modelagem deles, tá? Então, essa é a modelagem, o esquema, né, de modelagem de um sistema de condutos forçados em escoamento transitório, tá? Bom, o passo a passo, né, para a resolução de uma rede de condutos forçados, né? Inicialmente, a gente faz o mesmo procedimento, né, que a gente adotou para uma única tubulação, né? A gente tem que levantar todas as características hidráulicas e físicas do sistema, né? Diâmetro, rugosidade, comprimento, elevação dos nós, enfim, todos esses parâmetros, tá? Definir aqui a discretização ΔX a ser utilizado, tá? Esse valor ele pode ser diferente para cada trecho de tubulação, tá? Mas o ΔT que a gente vai utilizar, ele é único, tá? E todos os trechos eles têm que atender às condições de Courant, tá? Então, nesse caso aqui, essa discretização aqui ΔX, né, ela provavelmente vai ser diferente para cada um dos trechos, né, porque o comprimento ele não é uniforme, né, nos diversos trechos que a gente tem na rede, tá? Então, a gente pode adotar valores de ΔX diferentes, né, desde que todas as tubulações atendam à condição de Courant, tá? E aí a gente vai fazendo ajustes, né, até que a condição seja satisfeita, né, e até que a gente atinja uma discretização aí, satisfatória para o nosso estudo e também que não cause um esforço computacional muito elevado para o computador, tá? Não demore muito tempo essa simulação, tá? Bom, então inicialmente a gente vai colocar, né, os valores de carga e de vazão em cada um dos nós da discretização da tubulação com as condições iniciais, né? Ou seja, a gente tem um trecho de tubulação, ela está subdividida, né, em N trechos, tá? E cada trecho está conectado com um nó de montante e um nó de jusante, né? Em cada um desses trechos e em cada um desses nós, né, a gente vai colocar os valores iniciais de carga e de vazão, tá? O que a gente faz normalmente, né, é um trecho conhecido qualquer, né? Dentro da subdivisão a gente coloca exatamente os mesmos valores dos nós de montante e de jusante, tá? Então os valores discretizados inicialmente eles vão ter os mesmos valores dos extremos que a gente calcula, né, utilizando o regime permanente, tá? Bom, em seguida a gente pode calcular os coeficientes R e B para cada subtrecho, né, de cada uma das tubulações, cada um desses subtrechos com o seu determinado ΔX, tá?
E a gente pode calcular também os valores de CA, BA, CB e BB em todos os trechos e subtrechos também da tubulação, tá? Bom, e aí o que a gente faz agora? Nos trechos interiores da tubulação, né, a gente consegue calcular a vazão e a carga, né, em cada um deles, através aqui das retas características positiva e negativa exclusivamente, tá? Como eles são pontos interiores, né, a gente tem as duas retas e a gente pode calcular, tá? O nosso problema são nos pontos extremos, né, onde a gente pode ter várias tubulações sendo conectadas umas nas outras, tá? Então, a gente vai ter que, em seguida, né, depois de calcular a vazão e a carga nos pontos anteriores, calcular os valores de EN e BN para os pontos extremos, tá? Aqui é importante, né, identificar, né, qual que é o nó aqui que a gente está alocando, né, o valor de EN e BN. Ele vai ser um somatório, né, ao longo do tempo de todos os tubos que estão chegando nele, tá? Então é importante a gente identificar o nó aqui para fazer a alocação certa dos valores de EN e BN. Da mesma forma, né, se a gente tiver elementos não tubo, a gente calcula os valores de ENE e BNE para cada um deles, tá? A gente previamente tem que definir também como que é a condição de contorno desses elementos não tubos, tá? E aí, em seguida, né, a gente consegue calcular a carga e a vazão desse elemento não tubo, através da equação geral do elemento, tá? E em seguida, né, a gente calcula a carga e a vazão dos nós que estão conectados somente às tubulações, através da equação geral do nó, tá? Bom, feito isso, né, a gente atualiza aqui esses valores de carga e de vazão com os novos valores que a gente calculou e repete esse processo, né, até que o tempo de simulação que a gente deseja fazer seja atingido, beleza? Esse é o passo a passo que a gente faz aí, né, para resolver um sistema de condutos, tá? Ele vai ser mais ou menos complexo, né, dependendo do tamanho da rede, né, e principalmente do número de elementos não tubos que a gente tiver conectados, tá? Quanto mais elementos não tubos a gente tiver e de diferentes tipos, né, mais complexo começa a ser a resolução desse problema, tá? Bom, aqui eu coloquei um exemplo só para a gente entender, né, a aplicação, né, a modelagem de uma rede de condutos forçados, tá? Coloquei aqui uma rede pequenininha, tá? Alimentada por um reservatório 1 aqui na cota de 100 metros, tá? Todas as minhas tubulações aqui são iguais, tá? Com 1000 metros, 400 milímetros de diâmetro e um fator de atrito constante de 0,02, tá? E o que vai ser feito é o seguinte: eu vou considerar que esse sistema inicialmente ele está em repouso, tá? Eu não tenho nenhuma demanda aqui nesses nós, tá? Então toda a minha rede está sob a carga do reservatório com 100 metros, né, de carga, tá? E eu não tenho vazão nas tubulações, tá? E aí instantaneamente essas demandas aqui vão aparecer nesses nós, tá? Isso não é uma coisa muito real, né? Se a gente pensar em distribuição de água, as demandas elas não ocorrem simultaneamente, né? Dessa forma, né? Mas isso poderia ser, por exemplo, a modelagem do surgimento de um vazamento, tá? Então, se eu considerasse, por exemplo, só um nó aqui tendo uma demanda súbita, instantânea, né? É como se eu tivesse um vazamento aflorando de uma ruptura instantaneamente, tá? Então, é uma forma de se modelar o aparecimento de um vazamento, tá? Aqui a gente está modelando, né, o surgimento dessas 4 demandas instantaneamente, tá? Então, inicialmente,
as minhas tubulações têm vazão nula, sob a carga de 100 metros, tá? E aí, num instante qualquer, essa demanda se iniciou, tá? E aqui estão os resultados, né? Eu coloquei aqui os valores para a primeira tubulação, né? Então, inicialmente, eu não tenho vazão nenhuma saindo desse reservatório, tá? E aí, quando essa demanda surge, né, eu tenho um pico de vazão, e isso vai se amortecendo, né, até que a gente atinge o regime permanente aqui de 590 metros cúbicos por hora, né, que é exatamente a soma aqui dessas 4 demandas, tá? A mesma coisa com a carga, né? Inicialmente eu tenho uma queda brusca aqui da pressão, né, e da carga aqui nesse nó de jusante, tá? E aí, com o passar do tempo, isso se amortece, né? E até que o regime permanente seja atingido, tá? Outra coisa, né, que eu esqueci de comentar é quanto mais tubulações a gente tiver, né, mais reflexões a gente vai ter dentro da tubulação, né, e mais esse comportamento aqui oscilatório do escoamento transitório, ele começa a ser deformado, tá? Porque eu começo a ter reflexões, né, das ondas de pressão entre uma tubulação e outra, tá? Então, quanto mais malhada, né, mais complexa for a rede, mais deturpado, né, fica esse sinal aqui de pressão. Às vezes a gente nem consegue identificar muito bem esse sinal transitório, beleza? Então, esse aqui é um exemplo, tá? Aqui eu coloquei também um código que eu fiz em MATLAB. Eu vou disponibilizar ele também para vocês, né? Quem não tem MATLAB, tá aqui o roteiro que eu fiz, né? O passo a passo.